tarde, uma tarde chuvosa. Eu gostaria de estar meditando com vocês na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é uma bússola para a nossa vida, para a nossa família, para a colheita. E essa palavra, vou dizer para vocês que eu coloquei o nome, obedecer, né, e colher. Então você vai ver que a obediência, ela está ligada diretamente com a colheita. Vou meditar no livro de Jonas, é um livro muito interessante. A primeira pregação que eu fiz foi em cima desse livro, mas toda vez que eu leio esse livro, eu tiro coisas novas. E meditando nele essa manhã, eu consegui ver uma coisa que eu não tinha visto ainda, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. Então, se você lá abrir no livro de Jonas, capítulo 1, fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, assim, a vida da gente é como se fosse um navio, né? Muitas das vezes nós estamos no comando desse navio e muitas das vezes nós somos parte da tripulação. Eu costumo dizer que a minha família é o meu navio. Então, eu sou o comando dessa tripulação. E é de muita responsabilidade isso. Só que a gente pensa que quem está no comando, ele está no comando e ele não perde nenhum tripulante. Só que um tripulante que sai do caminho, ele consegue desestruturar toda uma tripulação. Aí você vê aqui que Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ele fugiu de Deus, de uma ordem direta de Deus, que ele era um profeta do Senhor, então ele teria que obedecer a Deus. Mas só que ele, né, como Satanás, né, ele achou que ele podia fazer o que ele queria, não o que Deus queria para a vida dele. Nós somos assim. Muitas das vezes nós pensamos que a gente tem o direito de ser feliz. E carregamos esse navio que é a nossa vida de forma dissoluta. Muitas das vezes nós não cuidamos desse navio. Como assim não cuidamos? Nós bebemos, nós nos prostituímos, nós passamos noites em claros. E como um carro, né? Quanto mais quilometragem rodada, quanto mais ele passa a noite no sereno, quanto mais você não faz manutenção, quanto mais você coloca um combustível ruim, o carro pifa. Aí, quando chega no futuro, você tem uma pessoa cheia de doenças, né? Ele levou a vida dissolutamente. O que ele colheu? Ele colheu doenças, ele colheu má alimentação, ele colheu doenças porque ele fumou, ele colheu um pulmão estragado, ele comeu mal, ele colheu uma veia entupida, assim como um carro. Mas, além disso, a gente tem que falar aqui também de relações humanas. Por quê? Tanto no cuidar do nosso corpo físico, como nos nossos relacionamentos. Porque Jesus, quando veio, ele nos ensinou a nos relacionar. Jesus, ele não tinha coragem de maltratar, de machucar, de ferir. Ele veio aqui e pregou o amor. E é uma mensagem linda. Ele sempre disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda vez que eu, por exemplo, vou escrever algo numa rede social, eu medito antes e penso:
para a pessoa que está direcionada àquilo, ou público qualquer, né, que de repente você escreve direcionado ao público, né, se você é torcedor de futebol, se você, né, tem as suas ideologias, aí eu vejo até quando aquilo vai edificar a vida do outro ser humano, até quando aquilo pode destruir a vida de um ser humano, porque as nossas palavras têm poder. Deus fez o mundo através das palavras, né? Haja luz e houve luz. Então, as nossas palavras que a gente professa têm poder. A gente tem poder de abençoar e de amaldiçoar a vida das outras pessoas, né? Então, isso tudo a gente tem que estar olhando. E Jonas aqui, o que ele fez? Ele colocou toda uma tripulação em risco. Ele semeou vento e colheu tempestade. O que você está semeando na sua vida? Vento ou tempestade? Quase, se não fosse Jonas ser jogado fora do navio, talvez toda aquela tripulação morresse junto com Jonas, né? Mas Jonas, ele foi obrigado a fazer a vontade de Deus, não por amor, mas por opressão. Ele foi jogado a fazer a vontade de Deus. Então, quando você não faz por amor, com o coração quebrantado, você não colhe frutos. Então, assim, para você colher frutos, você tem que ter uma vida mediante as diretrizes da vida cristã, da vida de Deus, né? Que Deus quer para a tua vida. Deus não é um Deus que está tirando a tua liberdade, não. Muitos aí que estão no mundo acham que Deus está aí tirando a liberdade. Não, Ele está te protegendo. Porque Ele fala que você não pode beber, Ele está te protegendo de você ter uma cirrose hepática. Ele fala que você não pode fumar, Ele está te protegendo de você não ter uma efizema pulmonar. Ele fala que você tem que respeitar a tua família, Ele está te protegendo na velhice, para você ser acolhido pela sua família. Porque se você não constrói uma família equilibrada, na velhice você não tem alguém te cuidando com amor, você vai envelhecer. E quando você envelhecer, você vai ter o tratamento que você deu quando jovem. Então, assim, Deus é um manual de instrução, a Bíblia é um manual de instrução para você ter uma vida de prazer e de gozo na presença de Deus, tá? Nos seus relacionamentos. Aí, em contrapartida, eu gostaria de falar, né, meditar em vocês, da viúva, que é uma passagem também que muito me intriga, é uma passagem linda da Bíblia, entendeu? É uma passagem que está até batida, que muita gente faz pregação em cima dessa passagem, mas eu gostaria de focar só uma coisa em cima dessa passagem. Então, vocês vão abrir para mim lá, 2 Reis 4, tá? Que fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então ela entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse ao filho, a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então, a gente vai ver aqui que, diferente de Jonas, o servo, o esposo dessa mulher viúva, ele era temente a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Ele era um homem que ele estava debaixo dos estatutos de Deus. E naquela época a mulher, ela perdia tudo quando o marido morria. O homem naquela época era um homem provedor, um homem que cuidava da família, né? Diferente de hoje em dia, muitos, não todos. Então essa mulher, ela ficou o quê? Num estado difícil, mas ela tinha bagagem para cobrar do profeta, que era a boca de Deus na terra, né? Naquela época o profeta falava com Deus e pedia: Senhor, eu te servi, meu marido te serviu. E ela teve o quê? De volta, o retorno.
E outra coisa também é que essa mulher, ela tinha um bom relacionamento. Ela construiu ao longo da sua vida relacionamento. Então ela pôde ter como bater de porta em porta e pedir. E ela ser ouvida. Então quando ela construiu isso ao longo da sua vida, né? O marido construiu um relacionamento de Deus, uma vida separada, uma vida de acolhida, porque para você ter coragem de bater no portão de alguém, emprestar alguém, pedir alguma coisa emprestada, é porque você é uma pessoa que também se doa, porque para você receber, você tem que se doar. Então ela teve todo esse amparato, mas por quê? Porque ela soube cuidar do barco da sua vida. Ela soube viver aquele barco da vida dela. E ela não se sentiu desamparada quando precisou. Porque para você, a vida da gente é uma colheita. O que você semeia, você colhe. Jonas colheu tempestade, ela colheu abundância. O que você está colhendo na sua vida? Tempestade ou abundância? A abundância é na presença de Deus. O que você está fazendo com o teu corpo físico? Né? Como você está cuidando do seu corpo físico também? Você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Você está passando noite em claro? Você não está se preocupando com a tua família? Você está de frente com essa família? Se você é o chefe da sua casa, como você está cuidando do seu lar e da sua família? Como você está cuidando dos seus relacionamentos extra fora da tua família? Se você não é o chefe da sua casa, se você é um filho, como você está cuidando? Você pode afundar o barco da tua família. Você pode desestruturar toda uma família. Porque uma família, ela é uma só carne também em Deus. Quando você tem uma família, todos estão no mesmo barco. Então, quando um cai, todos os outros se sentem balanceados. Então, você vive ali, você tem que ter um relacionamento de gratidão para com seus pais, para com seu irmão. Para quê? Para você não venha ferir outras pessoas e destruir a tua família, que é o teu barco da vida, o que vai também te fortalecer quando você estiver lá na frente, mais velho. Então construa isso, construa relacionamento, cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu relacionamento com Deus. Deus, Ele não está querendo te punir, Deus não está querendo tirar a sua liberdade, Deus está querendo cuidar da tua casa, da tua família. Entendeu? É igual aquela música que fala assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Então essa mulher, por uma expressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Mas para que você cante isso, para que o controle da sua vida esteja na mão de Deus, você tem que fazer a sua parte. Não adianta você ter uma vida destruída, péssimos relacionamentos e achar que Deus vai pegar o controle da tua vida e vai colocar no eixo. Tem coisas que é para Deus fazer, tem coisas que é para você fazer. Entra no eixo, entra no eixo. Aí você vai poder cantar a segunda parte. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Essa mulher aqui viveu isso. Ela viveu isso aqui porque ela tinha intimidade com Deus, ela tinha relacionamento, ela tinha uma vida separada. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser feliz na presença de Deus. Ame a Deus, entre no eixo, tá? Porque Deus vai construir a tua história, talvez reconstruir algo que está destruído. É essa a mensagem que eu tenho para você. Seja feliz na presença de Deus. Transforme a tua vida. Comece hoje.